Olá pessoal, sou o professor Rafael e professor do curso de auxiliar veterinário e hoje estamos aqui para mais uma videoaula de pequeno porte, da apostila volume 3 de pequeno porte. E hoje a gente vai falar para aqueles alunos que não estão conseguindo acompanhar a aula presencial e a gente está fazendo esse resumo, essa abordagem aqui de forma online para aqueles alunos que não conseguem presencial, para que todos consigam acompanhar o andamento das aulas, ou mesmo aqueles que faltaram, né, e não ficam atrasados na matéria, tá bom? Na última aula eu tinha comentado com os alunos sobre o tema de parasitoses, né? Endoparasitas e ectoparasitas. Então, o que são os parasitas? E a gente tinha comentado em aula. Fiz algumas perguntas para casa e tudo mais para que fixasse na mente, né? Então, todo aquele parasita, ele vai se beneficiar do animal sem que o animal tenha algum tipo de benefício. Então não é uma via de mão dupla, né? Simplesmente o parasita é o único beneficiado. Então existem vários tipos de parasitas e tanto dentro do corpo do animal quanto fora. Então vai existir parasitas é, em determinados órgãos, né? Então, por exemplo, vamos lá, no intestino grosso, no intestino delgado, no coração, no pulmão, no esôfago, parasitas em todos os locais possíveis ali no fígado, né? Que ele vai parasitar dentro do corpo do animal e vai causar algum tipo de malefício para esse animal, certo? Também é, com as parasitoses vem outros problemas a mais que a gente vai comentar a seguir, né? Então, dentro do corpo a gente vai chamar os parasitas de endoparasitas, porque eles ficam dentro do corpo, fora do corpo são os ectoparasitas, certo? Aí, fora do corpo a gente vai ter parasitas na pele, a gente vai ter parasitas na musculatura, é, vai ter vários tipos de parasitas e é mais fácil para a gente identificar esses parasitas fora do corpo do que dentro do corpo. Dentro do corpo, a gente vai identificar de uma outra forma. Então, fora do corpo, a gente observando, olhando, a gente vai conseguir fazer a identificação da maioria desses parasitas, né? Que a gente já conhece eles. Então, que é quem? O carrapato, aí tem qual o tipo de carrapato, né? Se é o carrapato estrela, se é o miquim, né? Enfim. Tem a pulga, aí tem a bicheira, o berne, que são bem parecidos, porém tem as suas diferenças. É, tanto a bicheira são várias larvas, o berne é uma só, né? Então o animal pode ter os dois, pode ter um só, pode ter vários bernes, pode ter várias bicheiras em locais diferentes, pode ter todos juntos, inclusive o carrapato, pode ter a pulga, enfim. Pode ter também junto tudo isso e ainda os endoparasitas, né? E qual que é o problema de se ter muitos parasitas? Então existe vários tipos de problemas, né? Como tristeza parasitária, né? Como parasitas sanguíneos que vão causar alterações sanguíneas. A gente sabe que o sangue ele tem uma função muito importante no organismo de transporte de nutrientes, de transporte de oxigênio. Então vai ter alguma falha, algum problema nesse tipo de transporte. Então esse animal pode ter, por exemplo, anemia, se cansar fácil ao subir algum terreno mais inclinado, né? Ficar fraco, tropeçar, né? Então tudo problemas que pode ter a partir das parasitoses, tá bom? E aí como que a gente vai prevenir essas doenças, essas parasitoses, né?
a gente vai fazer o controle desses parasitas. Então, o animal precisa ter um esquema de vermifugação, assim como tem um esquema de vacinação, né? Tem idade certa para fazer, de quanto em quanto tempo você fazer um reforço, né? Isso é muito importante. É, tem isso seria a prevenção. Então, antes que o animal fique fraco, antes que esse animal fique debilitado, a gente já tenta controlar esses parasitas para que eles não se multipliquem, né, e causem alguma deficiência nesse animal de alguma coisa. Então, por exemplo, uma deficiência de ferro, de vitaminas ali, né? Então, que esse animal fique fraco, né? Então a gente vai prevenir dessa forma, fazendo a vermifugação, né? Também tem outras formas de prevenção em relação a nós também, em relação aos animais, né? Não deixar esses animais comerem suas próprias fezes ali, né? Então, por exemplo, no caso, é, tem animais que ficam comendo ali as suas fezes, fezes de outros animais, tendo esse contato. Então, tudo parte higiênica mesmo, né? Para nós, seres humanos, a gente tem que lavar bem verduras e legumes antes de consumir, né? Então, vamos pensar da seguinte forma. Aqui na apostila fala de endo e ectoparasitas, fala de zoonoses. Então, as zoonoses, entre as zoonoses, tem doenças, né? O que são zoonoses? Doenças transmitidas entre homens e animais. Então, fala, é, entre as zoonoses, tem doenças que são parasitárias, né? Doenças que são transmitidas entre homens e animais e envolve aqui o ciclo parasitário, certo? Então é muito importante, quando a gente fala de parasitas, de doenças, essa questão higiênica, tá bom? Para que não seja proliferado essas doenças, tá bom? Aí, monitoramento dos sinais vitais, como que a gente vai fazer esse monitoramento, né? Então, quando a gente vai examinar qualquer tipo de animal, a gente vai primeiro fazer ali uma anamnese, né? Que seria juntar todas as informações, as perguntas, as respostas sobre esse caso, né? Então, vamos supor um caso de uma doença, ou de uma parasitose, né? A gente vai juntar todas as informações possíveis e tentar montar esse quebra-cabeça. Muitas vezes a gente vai conseguir fazer o diagnóstico, que é o que a gente está procurando, né? Com base principalmente na anamnese. Então, é, sei lá, uma coisa mais simples para que fique fácil de entender, né? É uma bicheira, né? Então o animal tá lá com uma bicheira, uma miase, né? E a gente não tá vendo esse animal, mas a gente está conversando, sei lá, por telefone com esse proprietário e a partir daquilo que ele fala, a gente vai descartando algumas coisas e vai concretizando outras. Então a gente vai fazendo esse diagnóstico, né? Aí o próximo passo seria ir lá examinar o animal, né? Então ir lá e ver onde está essa bicheira, se é mesmo uma bicheira, se é um berne, né? E a gente vai fazer o monitoramento dos sinais vitais a partir daí. Então, o que seria esse monitoramento dos sinais vitais? Vamos supor que essa bicheira fosse num local, né? Por exemplo, no pescoço desse animal, né? Esteja de muito tempo, né? O animal já esteja bem debilitado. Então, vai ter uma alteração no organismo como um todo desse animal. Então ele pode ter tido, sei lá, perda de sangue, aí vai ter uma alteração de pressão, de pulsação, uma alteração de batimento cardíaco, né? E vai ter uma alteração geral nesse animal. E a gente vai fazer aí o exame físico, que seria esse monitoramento dos sinais vitais dele. Se ele tiver uma porta de entrada ali, então se ele tiver uma bicheira, vai ter ali uma porta de entrada para sujeira, para micro-organismos, bactérias e tudo mais. Então, o que, que vai acontecer? Ele, consequentemente, pode ter uma infecção. Se ele tiver uma infecção, provavelmente ele pode ter febre também. Então, vai tudo aparecer aqui nos sinais vitais, tá bom? Então, gente, a gente concluiu aqui a apostila, tá bom?
Apostila volume 3 e anotem as dúvidas e até a próxima videoaula.